Olá pessoal, eu sou Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova do Enem do ano de 2021. Que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução. Uma leitura atenta se faz necessária. E depois dessa leitura atenta, aos poucos podemos sacar o gabarito e notamos os erros das alternativas incorretas. Só que depois da primeira leitura, o ideal é se atribuir um nível difícil, já que a tendência é ficar na dúvida entre duas alternativas e até, de alguma maneira, desconfiar de algumas alternativas incorretas. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2021. A draga. A gente não sabia se aquela draga tinha nascido ali, no porto, como um pé de árvore ou uma duna. E se fosse uma casa de peixes? Meia dúzia de loucos e bêbados moravam dentro dela, enraizados em suas ferragens. Dos viventes da draga, um era o meu amigo Mário Pega-Sapo. Quando Mário morreu, um literato oficial, um necrológico caprichado, chamou-o de Mário Captura Sapo. Ai, que dor! Queria captura em vez de pega, para não macular a língua nacional lá dele. Da velha draga, abrigo de vagabundos e bêbados, restaram as expressões estar na draga, viver na draga, por estar sem dinheiro, viver na miséria, que ora ofereço ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda, para que as registre em seus léxicos, pois o povo já registrou. Ao criticar o preciosismo linguístico do literato e ao sugerir a dicionarização de expressões locais, o poeta expressa uma concepção de língua que a. contrapõe características da escrita e da fala, b. ironiza a comunicação fora da norma padrão, c. substitui regionalismos por registros formais, d. valoriza o uso de variantes populares, e. defende novas regras gramaticais. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra D. A pergunta do enunciado é: o que faz a concepção de língua expressa pelo poeta no momento em que ele critica o preciosismo linguístico do literato e sugere uma dicionarização de expressões locais? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o nosso método, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando você chega nessa questão, a tendência é ficar na dúvida entre as alternativas D e E, mas as outras alternativas também ficam na suspeita, já que você ainda tem um punhado de outras questões para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, o ideal nessa fase é nós atribuirmos um nível difícil de resolução. Mais tarde vai chegar o momento de se resolver mesmo a questão. Aí primeiro você relê a primeira parte. Quem quiser pode dar uma pausa. É até natural que muitos candidatos não saibam o que é draga. Sobre isso nós vamos falar mais adiante, mas o importante, por enquanto, é entendermos o sentido do texto. Lemos a primeira parte para depois lermos a segunda parte. Então, que sentido nós vamos dar a esse texto? Nós não precisamos saber o que é draga para entendermos que, pelo menos no caso desse texto, se trata de algo que serviu de abrigo para loucos e bêbados. Até aqui, o que aconteceu foi que, depois da morte de um desses loucos e bêbados, um literato quis criticar o apelido que esse indivíduo havia ganhado. O indivíduo morto havia ganho o apelido de Mário Pega-Sapo, e o literato queria mudar esse apelido para Mário Captura Sapo.
segundo o poeta, autor do texto, para não macular a língua. Na segunda parte, nós encontramos uma crítica à atitude desse literato. Essa crítica, visivelmente, é, ao invés de se fazer a mudança proposta pelo literato, fazer exatamente o contrário, ou seja, registrar as expressões que surgiram naquela velha draga, ou ainda, como diz o enunciado, dicionarizar as expressões ali surgidas. Então o texto propõe um registro lexical dessas expressões, ou seja, esse texto faz o que está na alternativa D, gabarito da questão, já que se o texto faz isso, automaticamente o poeta, entendido como autor do texto, também faz. Bem, para quem não sabe o que é draga, é uma escavadeira flutuante que é usada para retirar dejetos de rios, mares e lagos. Só que isso nós não precisamos saber para entendermos o sentido do texto. Basta nós sabermos que era algo que servia de abrigo para loucos e bêbados. Ao entendermos o texto, precisamos pensar um pouco para notarmos que a alternativa E é uma resposta incorreta à pergunta do enunciado. A alternativa A comete o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Já as alternativas B e C cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vamos entender uma coisa que pode ficar clara simplesmente pela leitura dessa segunda parte. O que o autor faz ao sugerir a dicionarização de expressões locais surgidas na draga não é diretamente uma mudança na gramática, nem tampouco novas regras gramaticais, como diz essa alternativa. Essas novas regras gramaticais, na verdade, surgiriam como consequência do registro dessas expressões. Mas o que o poeta faz não é defender essas regras gramaticais. Sobre a alternativa C, vejam que absurdo. O próprio enunciado reconhece que o poeta, através do texto, critica a atitude do literato, que pelo trecho que nós estamos destacando agora em vermelho, é exatamente isso que está na alternativa C. Ou seja, essa alternativa fala exatamente da atitude do literato que o texto critica. Então, embora isso fique difícil de se entender depois da primeira leitura, essa alternativa é absurda, porque ela se refere exatamente à ideia que o texto critica. A alternativa B é outro absurdo. O poeta, através desse texto, justamente defende o uso de variantes que fogem à norma padrão. Ou seja, ele não ironiza a comunicação fora da norma padrão. Muito pelo contrário. A alternativa A também é arriscada de ser eliminada depois da primeira leitura. De qualquer maneira, vamos reler o texto. Aqui está a primeira parte. Quem quiser pode dar uma pausa. Agora vamos à segunda parte. Mais uma vez, quem quiser pode dar uma pausa. Em que momento o poeta faz o que está nessa alternativa? Contrapor características da escrita e da fala. Em momento nenhum. Assim sendo, a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa D, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nessa questão, de fato, uma leitura atenciosa e cuidadosa se faz necessária. Só depois de uma leitura bem precisa, podemos não só sacar o gabarito da questão, como também sacar os erros das alternativas incorretas. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada
entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando com outras pessoas as nossas videoaulas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.